um cliente meu me chamou novamente para tentar consertar o processo, né, da prática de habilitação de mudança que eu havia implementado mais ou menos um ano antes, né? Ele falou que as pessoas voltaram aos velhos hábitos. O que eu fiz na época? A gente montou o processo bem básico, tá, de habilitação de mudança. Quando a gente montou, a gente reformulou a RDM, colocamos lá os 3 níveis básicos, né, mudança emergencial, normal e padrão. E aí eu fiquei sabendo quase um ano depois, que as pessoas tinham voltado, né? Não estavam mais seguindo todo o processo que a gente montou, do fluxo. A gente, na situação lá, a gente conseguiu levantar alguns sistemas críticos, né? Fizemos um CMDB bem simples para a gente entender o que era crítico, o que tinha que ter controle de mudança. Enfim, as pessoas pararam de seguir. Por quê? Porque os clientes começaram a reclamar muito, tendo muito gasto. Então tinha coisa que tinha que pular muito rápido. E aí as pessoas eram pressionadas, principalmente a equipe de desenvolvimento de software, não tinha DevOps na época, até hoje, aliás, não tem, mas as pessoas eram muito pressionadas pelas áreas de negócio. E aí as pessoas começaram a bypassar pelo processo. Aí eu voltei lá. Agora eu vou te responder o que aconteceu, o que eu fiz, mas eu vou te responder dando rolê. Bora lá, vamos dar rolê. Vamos lá, cheguei na empresa e todos os analistas tristes pra caramba, por quê? Porque eles ajudaram a gente montar a RDM, mapear tudo bonitinho, o pessoal tava bem frustrado, né? E todos bem desmotivados, porque o pessoal tava tendo muita pressão das áreas de negócio. Olha só o que os caras fizeram, as áreas. Eles começaram a colocar numa planilha todo o prejuízo que eles estavam tendo com atraso de mudança. Então as áreas de negócio chegavam, né, solicitava uma mudança. Normalmente até eles abriam um chamado, eles avisavam em reunião, só que eles queriam para o mesmo dia, né? E aí até final, a gente precisa se planejar, tem uma RDM, tem que preencher, tem que fazer avaliação de risco, tem que passar para as outras equipes, enfim, um bocado de coisa. E aí as áreas de negócio começaram a mapear todo o prejuízo que a empresa estava tendo por conta desses atrasos. E eles chegaram no nível de detalhe absurdo. E aí quando eu cheguei na empresa para tentar ver o que estava acontecendo, eles me mostraram essa planilha. E tinha um prejuízo lá considerável, né? E aí o diretor de TI chegou para mim e falou assim: Adriano, não vai ter como a gente manter esse processo aqui, porque o prejuízo tá alto, tá vendo os números aí? A gente vai ter que tirar essa prática, tem que fazer algo mais para flexibilizar. Só que um ano atrás a gente já tinha flexibilizado. Qual que foi a regra? Não tenta criar aquelas janelas malucas de só faz mudança no final de semana. Não, faça mudança constante. Tá? Então isso inclusive foi o que a gente chama de quick wins. A galera gostou, a galera falou assim: pô, legal, agora eu não tenho que ficar mais esperando o final de semana. Só que a área de negócio já foi se acostumando e querendo mais, e cada vez mais. Então eles tinham lá, eles chegavam solicitando uma mudança e queria para o mesmo dia. E eles ficavam bravos, né? E eles até se planejavam, inclusive. Mas a gente sabe que algumas vezes eles esqueciam de avisar a TI, esqueciam de preencher a requisição de mudança, né? A solicitação. E aí quando chegava na TI, aquele terror, né? Todo mundo saia correndo, desesperado, e o prazo cada vez mais apertado. Aonde eu quero chegar? Precisa flexibilizar mais? Não, porque senão a gente vai estar abrindo mão do que é o mais importante da prática, que é gerenciar o risco. Então o risco é o mais importante. Independente do prazo que chegava, as RDMs tinham que passar por um processo de avaliação de risco. E isso envolvia muita coisa, outros serviços, outras áreas, outros ativos. E aí, como a gente implementou essa prática com bastante métrica,
A gente tinha todos os números na nossa mão, mas antes do trabalho não tinha. Então qual que foi a solução? Olha só que sacada que a gente teve para tentar resolver essa questão. Porque ia ficar batendo boca pro resto da vida e você pode ter certeza que a área de negócio ia ganhar e de novo a TI ia fracassar com uma prática que é extremamente importante. A gente tem que fechar a torneira algumas vezes porque a galera mete a mão mesmo. E muitas vezes o analista mete a mão no ambiente não é porque ele quer, porque ele tem do outro lado lá a pressão do cliente. Então se liga só o que a gente fez. A gente tentou resgatar absolutamente todos os incidentes relacionados à mudança sem RDM, a esses pedidos urgentes. Então a gente vai resgatar coisa de 2, 3 anos atrás. E aí a gente fez o mesmo trabalho. Eu não curto muito fazer isso porque não acho legal ficar jogando na cara do cliente as coisas. Mas eu cheguei num momento onde a gente tinha que provar que a RDM, toda a prática de habilitação de mudança, ela estava sendo benéfica. Não ruim como a TI estava já achando. O próprio CIO estava falando, a prática é ruim, a gente tem que mudar. Eu não gosto de IT, eu não gosto de ITSM, eu não gosto da vida, etc. e tal. E aí a gente conseguiu levantar, pasmem, o prejuízo que era gerado por conta de mudanças sem RDM, por conta de incidente, chateação do cliente lá na ponta, era quase 3 vezes mais. E a gente fez nosso trabalho de casa também. A gente foi lá, levantou absolutamente tudo, né? Levantou as métricas, levantou os dados, a gente indicou quem fazia a solicitação e a gente mexia no ambiente e dava pau. Enfim, resultado, a gente foi, agendou uma reunião com o board, com a diretoria. Eu estava junto nessa situação. O CIO foi apresentar para as áreas de negócios o quão foi benéfico em questão de custo, de velocidade, de gestão de risco para as outras áreas de negócio. Simples, não precisamos mexer em absolutamente nenhuma métrica, nenhum processo, flexibilizar mais nada, foi só uma questão de ponto de vista. O problema é que quando a gente implementou a prática, a gente tinha métrica e antes não tinha. Por isso que eu acho que é muito importante, qualquer tipo de trabalho, tentar levantar como que está antes, para a gente partir dali para poder melhorar. É interessante. Solucionado, o pessoal agradeceu, a TI teve que, entre aspas, aceitar, tá? E a prática acabou seguindo aí com sucesso. E assim, tá resolvido? Tá resolvido. Foi da melhor forma? Talvez não, mas nessa situação, acho que era até bom jogar na cara do cliente, né? Apesar de não gostar muito disso, até para estar controlando um pouco toda aquela tensão que estava sendo criado. E quando eu fui chamado novamente, imagina, né? O meu ego doeu, né? Porque vou tentar consertar algo que eu fiz não está dando certo. Então é complicado, a gente tem que ter a cabeça fria, não descabelar, ficar tranquilo, entender ali numa ótica mais fria, mais distante, entender a causa, né, de onde está originando a reclamação, a queixa, e não deixar isso se estender. Enfim, essa foi uma solução. Eu sei que tem muitas empresas que passam exatamente por isso, implementou o processo, já tinha chateação, já tinha reclamação, implementou o processo, normalmente até parece que a reclamação aumenta, porque tem uma cobrança. Vocês implementaram o negócio para melhorar e piorou. Não piorou. É porque agora a gente tem métrica, a gente tem número, a gente sabe exatamente o que está acontecendo. Beleza? Espero que essa dica seja útil e eu te vejo no próximo vídeo com mais um caso aí que já aconteceu comigo. Abraço, valeu!